Ô Zé, você falou sobre os exercícios físicos, a importância, né, não só fisicamente, mas mentalmente, né, para se ter uma alta performance. Mas você acredita que, assim, dentro desses anos de experiência que você teve na sua carreira e agora pós futebol, você acredita que o ponto mais importante, eu sei que é um conjunto, mas um ponto mais importante para conseguir a alta performance, inclusive na saúde, é a mentalidade, ou seja, é mudar a cabeça primeiramente? Com certeza. Porque quando você muda a cabeça, você passa a saber qual é a tua real identidade, né? Porque você sabendo qual é a tua real identidade te traz clareza. E quando você tem clareza, você passa a ter propósitos. Sim. Propósito de vida, propósito de carreira. Propósitos. Sim. Só que se você não tem identidade, se você não tem a clareza, você nem sabe quem você é. E por você não saber quem você é mais um de milhares de pessoas que estão vivendo a vida No piloto automático. no piloto automático. E isso vai muito do ambiente. Isso vai muito das pessoas que você anda. Porque o teu ecossistema de amizade, dependendo com quem você anda, ou ele vai te levar para baixo, ou ele te leva para cima. Verdade. E para baixo o que mais tem são gente te levando para baixo do que te levando para cima, no sentido de você olhar para a pessoa que vai te levar para cima e ver que ele o amigo do ele é a pessoa que eu quero caminhar, que eu quero andar. O que leva para baixo é aquela que não tem propósito, que não tem um direcionamento, que não tem um planejamento. Ele quer sempre os parças, assim, no mundo da bola. Sim. Vamos andar, vamos parças. Você precisa identificar quem são os parças que te levam para baixo e os que te levam para cima. E os que vão te levar para cima, e isso foi algo que eu sempre tive isso muito claro desde a minha infância. Eu fui sempre um garoto reservado e ao mesmo tempo observador, e eu olhava lá na minha vila, minha quebrada, quem eram os que iam pro mundo da criminalidade e aqueles que estavam estudando, buscando ser melhor. E aí eu falava, cara, eu vou pegar esse aqui como modelo, vou modelar a minha vida em cima do que tá sendo a dele. Porque ele já estudava, ele já trabalhava, já ganhava o dinheirinho dele ali. E aí, quando eu vou crescendo na minha profissão, eu faço a mesma coisa. É por isso que quando eu chego na seleção brasileira, minha primeira convocação, eu olho pro jogador que jogava na minha posição. E aí eu olho pro jogador que jogava na minha posição, seleção brasileira tá buscando jogadores novos, depois do Tetra. Isso. Depois do Tetra, tomar um pouquinho de água, que a língua tá travando. Campeão do mundo, 94, 95, começa a trazer a nova geração, os jogadores novos, né? E aí começa a convocar o Sávio, o Dida, o Emerson, o Rodrigo, um lateral, Zé Maria. E aí, na primeira convocação, Leonardo era o lateral. Na época eu estava jogando lateral aí na Portuguesa. Primeira convocação, lateral, quem eram os laterais? Leonardo e Branco. O Leonardo estava indo para o meio e o Branco estava assim, terminando o período ali. O ciclo ali. O ciclo dele na seleção. E aí, primeira convocação, quem lateral? Eu e Roberto Carlos. Quando sai essa convocação, eu olho o meu concorrente, Roberto Carlos, olho pra mim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou disputar com esse cara? Meu Deus. Já era fanzaço, já tava lá fora, foi um dos primeiros a sair. E aí eu começo eu já tinha essa mentalidade, eu começo a olhar qual que seria o meu plano B. É porque é sempre importante você ter o plano B, porque se o plano A não der certo, se o plano A não der certo, você tendo o plano B, você não se frustra. O plano A não deu certo. Você vai no plano B.
para te dar continuidade. Eu falo muito porque quando eu comecei, eu tava com os dois planos, o A e o B, porque antes de realizar o sonho de ser jogador, eu já trabalhava. Sim. Né? Então eu já tinha essa clareza. Eu falava, vai ser muito difícil ser jogador, mas eu vou sempre, eu vou tentar até o último. Então eu já trabalhei Motoboy, açougueiro, office boy, açougueiro, empacotava bolacha, vendia saquinho de lixo. Uhum. Eu já trabalhava, então eu já tinha o plano o A e o B ali. E aí o A deu certo. Consegui, realizei, profissional. E aí eu sempre fui buscando o próximo nível, sempre melhorando, eu sempre queria sempre melhorar e através da melhora sempre pro próximo nível, jogar em clube grande da Europa, ter bons contratos, disputar a Copa do Mundo, fazer a minha melhor temporada, que vai me levar pra um clube maior, e aonde eu vou ter mais destaque, vai me dar a possibilidade de disputar, de ir para a seleção, porque na minha época, poxa, ir para a seleção você tinha que matar um leão a cada jogo, porque a safra era muito boa. Você ir para a seleção você tinha que jogar muito, porque, poxa, assim, craques, né? Muitos craques. De E forma consistente, né? Consistente. Quando saía a convocação, dava pro Parreira, pro Zagallo, fazer três Verdade, times né? fácil, jogar os coletes pra cima, quem pegava era titular, porque o nível era muito alto. E aí, quando minha primeira convocação, Roberto Carlos, eu olho e falo, o Roberto, disputar com o Roberto, vou ter que ir pro plano B. Qual que é o plano B meu? Ir pro meio. O meio campo. Falei, vou ir pro meio. Porque disputar com esse cavalo aí eu não vou jogar nunca, eu vou pro meio. Então, eu tô só relatando isso porque é importante você, quando quer migrar, quando você quer buscar uma carreira constante, uma carreira de sucesso, você precisa ter o plano B também. Porque, como você falou, Fábio, o jovem que está iniciando ali a sua formação e que passa aí pro campo de trabalho, ele quer pular etapas, ele quer começar numa XP, ele quer começar num banco, num Itaú, ele quer começar sendo que ele começando no banco menor, ele vai se aprimorar, vai trazer experiência para quando ele chegar no banco maior, ele vai conseguir se manter ali. Porque o aprendizado do time pequeno, né, o aprendizado do clube pequeno vai potencializar o talento dele um pouquinho mais lá na frente. E aí eu basicamente fiz isso e por ter feito isso, eu consegui realizar, disputar uma Copa do Mundo, jogar uma Copa do Mundo, se destacar numa Copa do Mundo. Eu consegui, através disso, desenvolver em mim em ser um jogador versátil, que isso me ajudou muito em uma fase no Bayern de Munique, que chegou uma fase no Bayern de Munique, ou a fase dos 6 anos sempre foi essa, de ter 26, 25 jogadores, todos de seleção, e você dentro de um clube, no elenco que você tem 26 jogadores que jogam na seleção dos seus países, todos querem jogar. Só que você tem a concorrência ali dentro do time para você buscar a titularidade, um lugar ali no time. Você vê lá dentro só jogador de seleção. Aí o que é que você precisa fazer para você se destacar ali? Você precisa fazer mais do que eles, você precisa treinar mais do que eles. Você precisa ter estratégias melhores do que eles. Então, o que eu fazia para potenciar o meu? Eu olhava para o jogador que era concorrente meu e eu falava, cara, o cara marca mais que eu. A recomposição dele é melhor que a minha. Eu modelava em mim. E eu via que eu tinha uma característica diferente da dele, que eu era um jogador mais habilidoso, que eu era mais técnico, né? técnico. Eu usava a minha técnica, a minha habilidade e pegava dele aquilo que eu não tinha, fazendo com que eu elevasse um pouco o meu nível e ele ficasse um pouquinho mais para baixo e o treinador... Você ser mais completo. Eu me tornei um jogador mais completo ao ponto do treinador me escolher sempre para jogar. E aí, quando
eu consigo fazer essa comparação. Quando eu tenho essa mentalidade, que a gente está falando de mentalidade, eu consigo desenvolver em mim aquilo que eu já tinha, que eu tenho. Só que eu tenho o que eu sempre tive, a técnica e a habilidade. E o que eu não tinha? Eu não tinha a força, eu não tinha a marcação, e eu passei a pegar dele. Como que ele tinha força? Ele ia 1 hora antes na academia. Eu falava pra mim, eu preciso ir lá também. Como que ele marca mais do que eu? Eu comecei a perceber no treino que ele antecipava antes e conseguia roubar a bola. Ele não esperava. E eu sempre esperava o cara virar e vir. Ele antecipava antes e ganhava a bola. E a marcação dele era boa. E eu comecei a fazer isso, eu fui desenvolvendo, eu fui crescendo. E aí quando eu vou quando a gente vai para a Copa de 2006, com a melhor seleção do mundo, porque é a única seleção que consegue colocar 4 melhor jogador, 4 fantástico lá, né? É. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká. Era Ronaldinho, Ronaldinho Kaká, Ronaldo e Adriano. isso. Quarteto mágico. E a imprensa na época tava buscando um quinteto, porque tinha o Robinho voando no banco. Robinho, o Fred entrava e dava E aí trabalho. quando a seleção jogava com esse time que dava goleada, a torcida queria mais, a imprensa queria mais. Aí começaram a falar, o Brasil tem que ir para a Copa do Mundo com o quinteto mágico. Precisamos colocar o Robinho. E aí quando começou esse burburinho, começou a me incomodar, porque tirar o Robinho, para colocar o Robinho, quem que precisa sair? Os dois de contenção ali. Quem que precisa sair? Quem que vai cair? Meu Deus. A desconfiança sempre me ajudou a me tirar da minha zona de conforto. Motivar, né? Perfeito. Trazendo para mim sempre motivação. Ou seja, aquilo que está te trazendo incômodo tem que potencializar alguma coisa em você para você ir para o próximo nível, para você se manter. Porque senão você vai ficar na sua zona de conforto. Ou seja, se o seu patrão está exigindo bater a meta, se ele está cobrando de você o tempo todo, pega isso como um incentivo para você performar mais, não para você se desmotivar, pô, cara, claro. pô, não consigo, pô, mas para desenvolver aquilo que você já tem. Sim. Aí quando eu começo a escutar isso, o que eu falo? Eu preciso dar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso mais, ao ponto de quando chega no final da temporada, na Bundesliga, a maioria dos jogadores, eles descansam. Para depois disputar a Copa. Quem disse que eu queria descansar? Eu queria treinar mais. E qual que foi o meu treinamento? Foi buscando a temporada, porque naquela época já tinha o analista de desempenho, analista ali de vídeo do clube. Eu peguei a temporada toda com o analista e falei, eu preciso ir para as férias e ver isso aqui. Aí eu comecei a ver os vídeos da temporada e eu falava para ele, separa para mim os meus melhores momentos e os meus piores momentos. Piores momentos, jogada ruim que eu fiz, passe ruim que eu fiz e os melhores. E comecei a assistir nas férias. Descansei 1 semana só, porque eu precisava recuperar a cabeça, porque a temporada foi desgastante, embora a gente ganhou nessa temporada 2004, 2005, 2006 o Doble, né, o campeonato alemão e a Copa da Alemanha, só que em vez de eu descansar, eu comecei a olhar os meus vídeos, porque eu falei, a Copa do Mundo vem aí, eu preciso me preparar melhor do que na temporada. E aí eu comecei a analisar o que foi ruim, e nas férias eu comecei a fazer. Chegava atrasado na jogada, eu falava, eu preciso ter mais força para chegar antes, porque eu comecei a olhar o meu lado defensivo, porque era a minha função no clube. No clube não, na seleção. Então, a parte defensiva eu precisava melhorar para mim, pro Parreira me manter no time. Não cair pro quinteto. Então eu tinha que convencer ele que eu tinha que continuar, por mais que a imprensa, a torcida
quinteto, precisava. Então, eu já me preparava, porque quando teve os amistosos, rebentei tudo nos amistosos. Joguei muito. Copa das Confederações, entrei para a seleção da Copa das Confederações. O Brasil passou por cima da Argentina na final 2005. Me convenci, trazendo para mim motivação para disputar a Copa na minha melhor fase, mesmo depois de um fim de um campeonato, e sendo o melhor no meio dos melhores. Isso fez eu ser o melhor no meio dos melhores. E você foi o destaque do Brasil naquela Copa. Entrei para os 23 melhores da Copa, ganhei Man of the Match em 2 jogos e fui praticamente o melhor jogador daquela Copa jogando no meio dos melhores. O que é que faz a gente entender nisso? Que eu aprendi com os meus erros, trabalhei em cima dele e elevei o meu nível. Ao invés de eu ficar na minha mente martelando, poxa, sou eu que vou sair, sou eu que vou sair. Brigando com a imprensa, né? Por causa de Robinho, né? Uhum. Não, foi agiu. Isso é mentalidade de alta performance na competitividade ali, né? É isso. Uma frase que você falou que me marcou agora é da parte da cobrança. Cobrando da meta, cobrando de você recuar mais e estar mais firme na jogada. Eu aprendi na parte do esporte em si, do futebol, de que quando o técnico tá cobrando você, é bom. O ruim é quando ele deixa de cobrar, porque aí ele não espera mais nada. Não espera mais nada. E quem nunca praticou esporte, principalmente competindo, não de alto nível, mas uma competição na sua cidade, às vezes não entende isso. Quando tem uma cobrança mais dura de um líder, de um chefe, seja em qualquer área, nossa, por que ele tá me cobrando? Não, se ele tá cobrando é porque ele espera alguma coisa de você, né? É que ele vê potencial em você e ele sabe que ele pode extrair mais de você, né? Uhum. É que nem quem já tomou caldinho de cana aí já, né? Lá em Piracicaba tem de monte. Pastel. Eu larguei um pouquinho de pastel, mas o caldo de cana ainda tomo. Caldo de cana quando a gente não, mas o cara que vai, ele espreme ali, aí até teve o máximo. Um dia eu falei pro cara, mano, mas por que você espreme tudo aí? Você tá com um pouco... Ele virou pra mim e falou, não, é porque no final, bem no finalzinho ali que a cana ela já tá moída no último, né? Esses últimos é onde sai que a gente consegue tirar o melhor dela, que é um estudo que já fizeram da cana, que chamou a minha atenção isso, que traz o gosto ali, o doce ali, que o caldo de cana ele é um suco extraído da cana e que tem um gosto único, né? Gosto próprio, e ele falou que no final que tá. Então, quanto mais você exige, né, o seu líder exige, quanto mais você exige de um liderado que está dentro da tua equipe, é que você sabe que você pode extrair mais dele, né? E isso a pessoa tem que ter essa mentalidade positiva, né? Ela tem que saber que isso faz parte do processo. E saber lidar com a cobrança, porque a cobrança ela pode potencializar aquilo que tem em você. Perfeito. E uma outra coisa que me ajudou muito nessa questão de cobrança e de identidade, saber o que eu precisava melhorar, é que eu sempre fui um cara que eu perguntava muito para os meus treinadores. Perguntava questões de dúvidas. Poxa, o senhor me colocou nessa posição, mas de que forma o senhor acha melhor eu jogar? E essas perguntas me ajudavam muito. Ele passava para mim aquilo que eu precisava melhorar. Então, esses treinadores, para mim, às vezes, para o jogador, o treinador, o jogador olha o treinador muitas vezes como o xerifão. Poxa, eu não posso chegar perto dele. Poxa, eu tenho uma dificuldade. Muitos jogadores têm dificuldade de relacionamento com o treinador, achando que o treinador é um obstáculo para ele. E isso é muito ruim, porque é do treinador que ele vai tirar o que ele precisa melhorar. Claro. Quando ele não vai para o jogo, numa convocação, a primeira coisa é ele ficar
puto com o treinador e começa a xingar o treinador. Pô, o treinador não me convocou, esse cara é... não sei o quê. Ao invés de entender o porquê, buscar o que você Fazer buscou, pergunta, seus gaps ali na temporada inteira, se dedicar, ralar e ir preparado.